informação que eu tive ontem foi que o Cruzeiro subiu a proposta para 6 milhões de euros, né? Pagos em 3 parcelas. Aliás, muita gente reclamando, vai parcelar. Gente, negociação do jogador sempre é parcelado, tanto que aquela do De La Cruz foi destacado o fato de pagar à vista, porque foi uma exceção. Isso porque o Flamengo queria o jogador de qualquer maneira e o River Plate não queria vender. Então foi lá e pagou a multa. Por isso foi à vista. Mas no mundo inteiro, na Europa, é sempre parcelado. Ninguém paga 50 milhões de euros para um jogador, 60 ali à vista. Parcela. E as parcelas não são mensais, que nem uma televisão que você compra, um aparelho. São geralmente semestrais ou anuais, ou quadrimestrais e tal. Então, varia bastante, mas é mais ou menos que nem pagar a chave de apartamento, né? O cara paga a prestação e tem aquela coisa, parcelas intermediárias, só que não tem a parcela mensal, mal comparando. Então a proposta foi essa e a informação que eu obtive é que houve um avanço e ficou bem próximo. E o jogador está muito próximo de ir para o Cruzeiro. É quase impossível ele ficar no Flamengo. O jogador quer ir embora e assim, vou repetir o que eu falei aqui já na sexta-feira, ninguém vai confirmar isso, tá? Mas o Flamengo não faz questão de ficar com o jogador. É isso. O Flamengo também quer negociar o jogador. Mas o West Ham ofereceu 15 milhões de euros no ano passado. Ele não quis ir. Aí não foi culpa do Flamengo. Ele não quis ir, você não pode brigar o jogador aí. E essa proposta, ela é quase impossível. Aliás, essa é a única razão pela qual talvez se justifique o Flamengo manter 40% ou 50% dos direitos. Existem pontos ainda sendo discutidos, né? Pode ser que o Flamengo consiga arrancar mais algum caraminguado do Cruzeiro, e pode ser 50%, pode ser 60%. Para que o Flamengo vai ficar com metade do jogador ou 40%? Se ficar, pode ser uma defesa. Ou seja, se o Cruzeiro pegar o jogador, contratar e amanhã surge de novo a proposta como do ano passado. O Cruzeiro tem um lucro absurdo, o Flamengo tem a metade, ele se protege de certa forma. Mas é muito pouco provável que uma proposta daquele tamanho venha, não é provável, pode acontecer, pode, mas não é provável. O jogador fará 29 anos no dia 12 de fevereiro, ele tem 28, né? Quase 29, e ele quer sair. Ele quer sair e claramente o Flamengo não faz questão de ficar com o jogador. O Flamengo prefere negociar o jogador. Acha que não é o homem ideal ali para compor. Vamos falar português claro novamente aqui. O Fabrício não aceita bem a reserva, gente. Ele já manifestou isso, você percebe isso. E ele não é titular no time do Felipe Luiz, ele é o cara que vai entrar quando for preciso, para formar um trio de zagueiros, ou quando o Léo Ortiz não puder jogar, uma situação como essa. O Léo Pereira, aí, enfim, vai encontrar uma solução tendo ele como reserva. Mas ele não é prioridade do Felipe Luiz. A característica dele não é aquela que prefere o técnico, que tem 2 jogadores que se encaixam mais naquilo que ele imagina que seja o ideal, que são os 2 Léo. E ele quer ser titular. O Fabrício Bruno passa a sensação, não sei se vocês concordam, de ser um cara com uma autoestima muito elevada. Né? Ele tem muita autoestima. E ele acha, ao que tudo indica, que pode ser titular, que tem que ser titular. E o técnico pensa diferente pela característica. A frase dele, logo que o Felipe Luiz assumiu e não o escalou, dizendo, tem que ver o que o técnico pretende, coisa e tal, o que ele deseja, ele já ficou claro que ele não estava nada satisfeito, que é normal também, o cara titular ficou reserva, que legal, agora eu sou reserva, que delícia, agora eu estou no banco. Não, o cara fica meio na bronca, né? Então é isso, é meio que uma relação no final. E a tendência é que ele seja vendido, vai acabar indo para o Cruzeiro, é uma questão de tempo. Por esse valor, talvez o Flamengo possa conseguir um pouquinho mais, com a percentual de futura venda. Se eu sou o Flamengo, eu colocaria o seguinte: olha, eu vendo por esse valor. Agora, se ele for negociado até tal data, um ano e meio, eu tenho 50%. Se até o meio do ano que vem vocês não venderem, eu quero mais tantos milhões. E vocês compram os outros 50%. Eu faria isso. Eu vendo 6 milhões? Beleza, 6 milhões eu vendo para vocês, eu vou ficar com a metade. Até o final da próxima temporada europeia, 25, 26. Se na metade de 26, que ele vai fazer, até lá ele vai estar com 30 anos, não pintou nenhuma proposta, vocês vão comprar os outros 50%, aí vão definir um valor, 3 milhões, 2 milhões, 2 milhões e meio, 4 milhões, sei lá. Eu faria essa contraproposta se eu fosse o Flamengo. Que eu me protejo de uma venda nesse período, e se ela não acontecer, o Cruzeiro teria que pagar o restante, comprar o restante. Mesmo que seja depois, vai pagar em 28, não importa. Aí você estica o prazo e tudo, mas você tem um valor a receber pelo jogador. Eu até completando o que o Mauro falou, né? Eu conversei com o dirigente uma vez, ele me explicou essa questão dos parcelamentos nas datas. Normalmente, essa data é definida com fluxo de caixa do clube. Então, por exemplo, o clube tem ali
programado de receber de um patrocínio em tal semestre. Então, vai alocando para poder normalmente não atrasar. Então, é assim mais ou menos que é feito. André, eu concordo com o Mauro, já vou dando a minha opinião aqui de cara. Eu acho o Fabrício Bruno um bom zagueiro, tá? Ponto, não acho nada extraordinário, gigantesco. Também acho que ele acha que joga mais do que joga, por mais que eu acho ele um bom zagueiro. Eu acho que a autoestima dele, às vezes, como o Mauro falou, é muito grande, quando ele fala que não perde para ninguém na corrida, etc. E acabou andou perdendo, né, ultimamente. Eu também acho que ele tem uma estima, ele também acha que ele acha, e aí ele está dentro da razão dele, que joga mais do que joga. E talvez isso tenha agravado, André, essa questão de querer sair, o incômodo com a reserva, porque ele vinha sendo convocado e na última convocação, o zagueiro que foi chamado foi quem barrou ele, né? Que foi o Léo Ortiz. Então fica à vontade aí para dar a tua opinião aí sobre essa questão do Fabrício aí, André. Bom dia, tá, meu amigo? Bom dia, Alain. Bom dia, Mauro. Bom dia, Felipe. Bom dia a todo mundo. Vamos chegando, dando like e fazendo a sua inscrição. Rapaz, o primeiro movimento que o Felipe Luiz fez no Flamengo foi barrar o Fabrício Bruno. Chegou numa segunda, o Flamengo fazia uma semifinal de Copa do Brasil, só tinha aquilo para disputar, né? Assim, objetivamente, estava lá atrás no Brasileiro e tal, então a coisa mais palpável que tinha era a Copa do Brasil. Primeiro jogo da semifinal ali na quarta-feira, e ele barrou o Fabrício Bruno. Ele barrou o Fabrício Bruno e o Varela, né? Entraram o Wesley e Léo Ortiz. Foram as mudanças que ele fez. O resto ele deixou tudo igual. Mais ou menos a mesma base do Tite, Pulgado, meio pra frente, Pulgado, De La Cruz, Gerson, Arrascaeta, Bruno Henrique, Gabriel, né? Na ausência do Pedro. E o Gabriel, né? Foi a outra mudança que ele fez. Mas o Gabriel foi titular. Mas o Gabriel tinha jogado, tinha jogado com o Tite. Então, assim, é muito simbólico, né? E eu acho que simboliza o que o Felipe Luiz pensa do futebol do Flamengo e qual é a proposta de jogo do Flamengo. O Fabrício Bruno, ele foi contratado assim, igual a mesma coisa do Pablo. Foi contratado a pedido do Paulo Sousa. Início de 2022, o Paulo Sousa pediu a contratação do Fabrício Bruno, assim como depois veio o Pablo. E assim, o Fabrício Bruno é um grande zagueiro. Grande, ótimo zagueiro. Não tem que falar dele. Foi convocado para a seleção, para o nível do futebol jogado aqui, ele é um ótimo zagueiro. O problema é que a ideia de jogo do Flamengo não tem nada a ver com o Fabrício Bruno. O zagueiro tem que ter boa saída de bola e tem que fazer sempre a preferência de correr para frente. Botar o adversário em impedimento, antecipar, interceptar. É essa e ganhar a disputa da primeira bola. É essa a função do zagueiro, a grosso modo, na ideia de jogo do Flamengo, que é jogar no campo de ataque. O que o Fabrício Bruno faz? O Fabrício Bruno, ele prefere que o atacante venha com a bola no pé para cima dele, para fazer aquele confronto direto. Qual é o problema disso? Assim, em tese, não teria problema nenhum. É a escolha dele. Ele induz o atacante a fazer o que ele quer, o que todo zagueiro faz. O problema é que o adversário avança metros no campo por conta desse jeito do Fabrício Bruno jogar. Então, ele gosta de correr para trás, só que ele corre para trás e não corre só ele e o atacante adversário para trás. O zagueiro do lado tem que voltar, o lateral do lado oposto tem que voltar e o resto do time tem que voltar junto. O time adversário e aí o Flamengo... avança, né? Exato, o adversário avança e o Flamengo recua. Não é o que o Flamengo quer. Então é uma questão de característica. O pessoal fala, vocês desmerecem o Fabrício Bruno. Não, o Fabrício Bruno dentro de uma outra proposta, não sei se não do Cruzeiro, do Diniz também vai adiantar muita coisa, mas de repente o Diniz tem essa coisa de querer ensinar, né, o jogador a fazer as coisas, né, ensinou o Manuel a sair jogando e tal no Fluminense. Então pode ser que ele ajude o Fabrício Bruno até a evoluir. O Fabrício Bruno, aliás, já estava evoluindo nos jogos que ele jogou com o Felipe Luiz, já percebi uma intenção de melhora, porque ele viu, né? Pô, por que eu sou reserva? Aí ele olha o Léo Ortiz jogar e entende que ele não é burro, ele é um cara que já bem articulado e você percebe que é um cara inteligente. Ele faz o jogo, ele tá procurando melhorar, aprimorar, né?
Então, assim, eu espero que o Flamengo faça uma correção de rota nesse movimento do mercado. O Fabrício Bruno sai e que o zagueiro que venha, que vai ter que repor, a não ser que o Felipe Luiz banque muito esses garotos. Não, pode deixar que o reserva do Fabrício Bruno vai ser o João Vitor. Não acredito que ele vai fazer isso. Então, o Flamengo vai ter que ir ao mercado. E indo ao mercado, aí, agora com o Boto, com o Felipe Luiz e tal, que a contratação seja alinhada com a ideia de jogo do clube, do time, e não do treinador da vez. Que foi o que aconteceu quando o Fabrício Bruno veio. Pedido do Paulo Souza. Você olhava e falava, pô, o Flamengo quer jogar no ataque e tal, quer ser dominante. Não tem nada a ver Fabrício Bruno, não tem nada a ver Pablo. Não fazia tanto sentido. Né? E eu espero que essa reposição aí seja coerente com a ideia de jogo, com a proposta de jogo que o Flamengo queira ter. Eu sei que muita gente vai falar, mas é bom ter zagueiro de característica diferente. Sim, pode ter característica diferente, mas tem que se encaixar na maneira que o time vai jogar. Até porque zagueiro joga muito. Joga muito em termos de minutos, né? Olha quanto o Fabrício Bruno jogou. Né? 16 partidas do Felipe, 10 ele jogou, 6 começou jogando, uma coisa assim. Então, assim, acaba jogando muito, porque zagueiro lesiona, suspende, no caso do Ortiz é convocado. Então, esse cara vai jogar muitas vezes. Então, e na maioria das vezes, o Flamengo vai jogar dentro dessa proposta do que o Felipe Luiz está implementando e que provavelmente vai ser a linha de trabalho do Flamengo. Então, é uma chance que o Flamengo tem de corrigir isso, né? Não só o Fabrício Bruno, como o Pablo também. Arrumar clube para esses dois, abrir vaga na folha salarial, que são 2 salários altos, e trazer e no futuro talvez outro zagueiro que tenha mais a ver com a ideia de jogo do time. Alô, tropa da S1 Live. A propaganda é a alma do negócio. Quer ver a sua marca estampada aqui diariamente na S1 Live? É só chamar agora no e-mail contato@s1live.com.